Uma boa noite a todos. Vamos agradecendo a Deus, a Jesus, nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo, por essa oportunidade bendita de estarmos juntos. E que essas vibrações elas se estendam a todos os lares da terra, a todas as famílias, a todos aqueles que nesse momento se encontram nas ruas, nos presídios, nos orfanatos, nos asilos, doentes do corpo e da alma, a todos aqueles que se sentem sozinhos. Nós hoje trouxemos um tema para nossa reflexão que é sobre a arte, né? Nós estamos aí realizando mais uma Semana da Arte e é um tema que tem aí palpitante aí na nossa casa, né? E nós começamos com uma definição da arte que está no livro do Consolador, que é uma definição de Emmanuel, em que ele fala que a arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além que polariza as esperanças da alma. O artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas, e o seu trabalho em todos os tempos foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alcançando-o da terra para o infinito, e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz e de amor. Então ele fala que a arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Esse é um ponto bastante interessante, que a arte nos ensina, nos inspira, nos estimula a contemplar, né? E a contemplação seria canalizarmos a nossa atenção para alguma coisa, a nossa observação, a admiração, o encantamento. E se nós pensarmos, nós temos perdido muito dessa contemplação, né? Eu não me esqueço de um familiar que foi assistir uma exposição aqui em São Paulo e ele ficou impressionado porque ele percebeu que as pessoas passavam muito rapidamente ali pelas obras, mas a grande preocupação era o quê? Fotografar, né? Era fazer ali uma selfie para dizerem que foram àquela exposição. No entanto, poucos ali paravam, admiravam, contemplavam, refletiam a respeito daquilo que estavam vendo. Então isso para a gente é um ponto bastante importante, né? Para que nós pensemos, será que temos observado aquilo que nos cerca? Será que temos refletido sobre aquilo que nos cerca? Por exemplo, nós podemos sonhar ali em termos um dia a pintura de um grande pintor, uma obra ali que enfeitasse a nossa sala, né? Quem não gostaria de ter um Renoir, um Monet? Mas todas essas grandes pinturas desses grandes gênios são leituras, né? São retratos da própria natureza. E nós temos aí uma natureza belíssima que nos cerca. Será que temos percebido ali o sol, a noite, as estrelas, né? Mesmo nesses dias mais frios, nós percebemos uma luz muito bonita ali logo ao amanhecer, uma luz muito bonita ali no entardecer também, refletindo os objetos de uma maneira diferente, né? Enfim, né, são pequenos detalhes, né, e que nós vamos perdendo essa capacidade de parar, de observar, de contemplar. E toda essa contemplação, toda essa observação, ele diz que isso nos liga a Deus, né? Que são reflexos ali da beleza, reflexos das obras grandiosas que Deus faz. Em tudo, ali é um reflexo de Deus. Então essa observação, essa contemplação da própria natureza, isso nos liga ali às obras e a Deus também, né? E a gente sabe o quanto é importante a arte, né? Não dá para não falar de arte sem citar não dá para falar de arte sem citar aí o período que nós estamos vivendo da pandemia, né? Quantas pessoas ali se sentiram sozinhas, solitárias, né? Isoladas,
e que de repente elas começaram a redescobrir ali antigos projetos, antigos sonhos, a vontade de aprender alguma coisa, um hobby, né? Tocar ali um violão, ouvir ali mais músicas. Tivemos tempo, né? Uma situação para nós inédita, nós tivemos ali um tempo, um período que nós falamos, eu tenho tempo para fazer aquilo que eu tenho vontade. E a arte teve e tem um papel fundamental nesse aspecto, porque ela sensibiliza, porque ela distrai, né? Porque ela amplia a nossa visão do mundo e de nós mesmos, porque quando a gente está fazendo ali, e arte não só numa obra de arte, né? Aquele que faz ali, cozinha com amor, com dedicação, quanta arte está ali, num prato bem feito, numa combinação de temperos, enfim, né? É uma verdadeira arte ali, aquele que se dedica à cozinha, aquele que ali lida com a marcenaria, né? E não só aquele que toca um instrumento, não só aquele que tem ali um talento desde pequeno, um talento natural, uma habilidade natural para determinado aspecto da arte, né? E então é muito importante que nós cultivemos, né, essa ânsia que todo mundo tem, seja numa área ou na outra, né, que nós estimulemos ali também os nossos filhos nesse sentido. Às vezes a gente fala, poxa, mas meu filho não gosta de nada, ele só fica no computador, ele só ouve um determinado tipo de música que talvez não nos agrade. Mas será que nós oferecemos para eles opções? Será que nós levamos eles para ter outras experiências, conhecer novos lugares? Então é interessante que nós cobramos dos filhos uma postura que talvez a gente não tenha, né? Nós também entramos ali numa zona de conforto, né? Mas a partir do momento em que a gente tem esse espírito da descoberta, da curiosidade, né? Isso também se reflete. A gente fala, eles não vão gostar de determinadas coisas, né? Imagina se um filho vai gostar de ir no museu, mas será que algum dia nós já levamos eles para conhecerem? Já proporcionamos experiências para que eles tenham contato com algum tipo de arte? E muitas vezes a gente se surpreende que eles acabam gostando ou descobrindo naquele momento uma coisa nova, ou aquilo traz ali para eles uma experiência que eles já guardavam no perispírito, né? Então a gente às vezes vê uma criança muito pequena que com 3 anos, 4 anos já tem uma facilidade muito especial para tocar alguma coisa. Na verdade é um espírito ali, é uma criança de 3, 4 anos, mas vamos lembrar que é um espírito antigo que provavelmente em outras vidas já sabia tocar aquele instrumento, e quando ela renasce e se depara de novo com aquele instrumento, ela não aprende, ela relembra aquilo que ela já sabia, né? Por isso essa habilidade tão espontânea, tão natural, que nos impressiona muitas vezes, né? Um gênio não, é alguém que já sabia. E dentro desse aspecto de que tudo aquilo que nós aprendemos, isso fica gravado em nós, por isso é que nunca é tarde para aprender alguma coisa, né? Pensamos, poxa, eu vou tocar violão agora que estou com 60 anos, 70, 80, por que não? Né? Por que não? Talvez até mais maduros, a gente ali tem uma sensibilidade até mais aflorada para, de repente, tocar, talvez sem aquela grande habilidade que a gente sonha, mas tocar ali com o coração, né? Eu lembro de um professor que certa vez falou, olha, sobre aqueles que têm uma grande facilidade. Tem pessoas que tocam muito bem, né? Que tem ali uma execução impecável do instrumento, mas às vezes tocam de uma maneira mecânica, talvez até tocam ali acordes, melodias difíceis até para impressionar aqueles que ouvem, mas ele falava daqueles que sabem tocar pouco, mas que tocam com alma, que tocam com coração, né? E outro professor falava, imagine que quando você está tocando para tua avó, né? Ou seja, para alguém que você, um momento ali de muita cumplicidade, né? Alguém que você ama, né? Isso faz até lembrar daquele filme que ganhou o Oscar,
Nossa, me fugiu agora aquele filme que trata da questão dos mexicanos, né? Acho que A Vida é Festa, eu acho. Que inclusive a música ganhou o Oscar de melhor canção, né? E há um momento extremamente bonito em que o menino toca para a avó dele, né? A avó que já tinha ali Alzheimer, né? Então se relaciona com o que a gente está falando, de alguém que tocava de uma maneira simples, mas que tocava ali naquele momento com alma, né? E dentro das artes, já que a gente está falando de música, a música, sem sombra de dúvida, os espíritos falam que é a mais nobre das artes, né? A que mais sensibiliza, é a que mais mexe ali mesmo com as nossas emoções, né? Tanto que há estudos que mostram que pessoas que têm Alzheimer, que muitas vezes perdem o contato ali quase que total com a realidade, que a música é um dos raros pontos que ajudam essas pessoas a se conectar ali com o que já aconteceu com ela, com fatos da vida dela. Então eles colocaram algumas músicas que a pessoa ouvia, né? Ali o casal tem uma experiência com o casal, e a mulher que tinha Alzheimer, ela conseguia se lembrar daquilo que eles tinham vivenciado juntos. Mas o que foi o fio condutor? Foi a música, né? Então isso mostra o poder extraordinário ali das artes, e particularmente a gente está falando da música aqui agora, né? Então quando a gente vai numa sessão espírita, como é importante ali aquela música que ela acalma, que ela eleva, né? Que ela prepara para nós e para os espíritos um ambiente ali bastante salutar, né? Não só porque ela tem ali as suas vibrações altamente impactantes ali para o nosso espírito, mas também quantas vezes há espíritos que são levados ali para ouvir música porque talvez eles sejam tão resistentes, tão refratários a uma palestra, né? Estão de tal maneira endurecidos para isso, mas às vezes a melodia tem esse poder de sensibilizar, né? E quantas vezes eles ouvem uma música, assim como acontece para nós encarnados, né? Eles ouvem aquela música, lembra um momento importante da vida deles. Eu me lembro de um espírito que falava: nossa, essa música me lembra quando eu ouvia com a minha mãe na sala da minha casa. É um espírito bastante endurecido, mas que foi aquela melodia que ele ouviu numa sessão que acabou ali abrindo brechas para que a gente pudesse conversar com ele, e ele foi sensibilizado e felizmente ele saiu numa condição muito mais tranquila do que ele entrou ali. Mas a gente percebeu claramente o quanto a música teve ali uma importância tão grande naquele cenário, né? E é interessante porque em outros mundos é bem diferente daqui, né? Tanto que é perguntado para um espírito o que é a melodia. Olha o que ele diz: para ti é muitas vezes uma lembrança da vida passada. Teu espírito recorda aquilo que entreviu no mundo melhor. No planeta Júpiter, onde habito, há melodia em toda parte. Há melodia no murmúrio das águas, no ciciar das folhas, no canto do vento. As flores rumorejam e cantam. Tudo produz sons melodiosos. Sei bom, ele diz, alcance esse planeta por tuas virtudes. Bem escolhestes cantando Deus. A música religiosa auxilia a elevação da alma. Como eu gostaria de vos inspirar o desejo de ver esse mundo onde somos tão felizes. Ali somos todos caridosos, tudo é belo, a natureza é admirável. Tudo nos inspira o desejo de estar com Deus. Coragem, coragem. Acreditai em minha comunicação espírita, sou eu mesmo que aqui me encontro. Desfruto o poder de vos dizer aquilo que experimentamos. Posso vos inspirar bastante o amor ao bem, a fim de vos tornardes dignos dessa recompensa, que nada é em comparação com outras a que aspiro. E eles perguntam ainda para ele: nossa música é a mesma em outros planetas? Ele diz: não.
nenhuma música pode vos dar uma ideia do que temos ali, né? Então, há planetas muito mais evoluídos que a gente não faz nem ideia, né? Ele fala, é divina, ó felicidade. Procura merecer o gozo de semelhantes harmonias, luta, tem coragem. Aqui nós não temos instrumentos, são as plantas e os pássaros, os coristas. O pensamento compõe e os ouvintes gozam sem audição material, sem o concurso, né, sem a necessidade da palavra. E isso a uma distância incomensurável. Nos mundos superiores, isso é ainda mais sublime. Então vejam que ele está falando de Júpiter, em que não há instrumentos musicais como nós temos aqui, em que há necessidade de alguém manipular, de alguém produzir aquele som. Nesses mundos mais evoluídos, a própria natureza tem os seus sons, né? Como ele diz, as plantas, né? Os pássaros são os coristas, e eles produzem, eles criam muito pelo próprio pensamento, né? Então essas melodias, elas podem são nesses mundos superiores, criadas ali pelo pensamento, mas é muito interessante quando ele fala que a melodia em tudo, no murmúrio das águas, né, no balanço das folhas, no canto do vento, e que para nós ainda é muito difícil nós entendermos. Eles falam que é de tal maneira sublime a música nesses mundos mais elevados que nós temos o que temos aqui, né, temos músicas belíssimas, melodias belíssimas, né, mas que ainda é uma pálida ideia daquilo que um dia nos aguarda quando tivermos ali o merecimento e a bênção de conviver ali nesses mundos superiores, né? Enfim, procuremos então, né, fica esse convite para que a gente desperte essa curiosidade, esse interesse, né, que há em todos nós, que a gente estimule ali a nossa família, né? E que nós não fazemos ideia, né, do quanto isso nos ajuda, né, porque é uma maneira de nos comunicarmos com o mundo. Então, quando alguém desenha, quando alguém toca algum instrumento, quando alguém tem ali qualquer manifestação artística, nós estamos colocando para fora ali os nossos sentimentos bons, os difíceis também, né? E isso ajuda ali a canalizar essa energia e canalizar ali para o bem, que a gente fica ali mais leve, né? Que a gente sensibiliza, isso nos ajuda a nos ligar ali aos espíritos superiores. E a ligação com o espiritismo é muito grande, porque nós sabemos que quantas vezes nos vem ali pensamentos de criar alguma coisa, ideias, que essas ideias estão sendo captadas por espíritos que já produziram aquilo, que já criaram aquilo, e se nós estivermos ali numa boa sintonia, quantos pensamentos inspiradores podem chegar ali até nós, né? Há relatos de Mozart que ele fala que às vezes ele era tomado por uma torrente ali de pensamentos, em que as melodias ali ficavam na cabeça dele e ele colocava ali numa partitura com muita facilidade, né? Claro, havia todo o talento dele, aquilo que certamente lhe acalentou durante muitas e muitas vidas, mas essa ligação com aquilo que paira ali, né, no éter, no universo, essa ligação com a espiritualidade, sem sombra de dúvida ajuda para que eles sejam inspirados e que eles possam captar ali essas inspirações. E trazendo para o nosso dia a dia, isso acontece com qualquer um de nós, né? Então, se a gente procura ali ter melhores pensamentos, cultivar melhores sentimentos, sem sombra de dúvida também nós vamos ser beneficiados por essas ligações de espíritos que querem o nosso bem, né? Então fica aí, né, o convite, lembrando aí que a Semana da Arte continua, né, no site da Casa de Fabiano ali as atividades, que a gente possa então participar e mais uma vez que a gente possa despertar, né, nos perguntarmos o que me interessa, o que eu tenho vontade, né? E naturalmente ontem eu ouvi uma frase bem interessante, que o nosso esforço
ele tem que ser maior do que a nossa vontade. Porque quantas pessoas falam, eu adoraria tocar violão, eu adoraria aprender um instrumento, por que não começar, né? E sem a pretensão ali de ser um artista, mas tudo aquilo que fizermos, mesmo que simples, mesmo que pequeno, do ponto de vista da criação, da criatividade, da arte, isso tem ali uma influência muito importante, né? Porque sem nós percebermos, nós vamos ali nos conhecendo, nós vamos nos sentindo ali melhores. Isso vai despertando a nossa sensibilidade, vai nos aproximando, como Emmanuel fala, da observação, da contemplação das obras de Deus que são grandiosas, né? Então, que nessa loucura em que a gente vive, que nós somos bombardeados ali por tantas informações, que a gente faça ali o silêncio para a observação, para a contemplação. Deus nos abençoe, nos ampare e nos fortaleça. Boa noite a todos. Dando continuidade, então, ao encontro desta noite, nessa nossa parte, nós vamos retomar os pontos que temos trazido, os ensinamentos educativos, né, que temos trazido do livro Memórias de um Suicida, psicografado pela Ivone Pereira. E nós víamos que eles estavam visitando o manicômio e se depararam com situações profundamente tristes, com espíritos em estado deplorável e espíritos que tinham, por sua conduta, né, criado aquelas situações tais, né? Eles estavam vivendo, na verdade, a consequência de como tinham se comportado na vida, na experiência terrena. E encontravam-se na colônia Maria de Nazaré, como vimos, por serem suicidas também. Não exatamente suicidas que tiraram a vida fazendo uso de algo, né, que lhes terminasse a vida da matéria, mas o comportamento tal colocou-os em condições dificílimas como suicidas. E é dito, né, que aguarda-se o momento para a reencarnação deles, né, porque eles estão aniquilados, estão numa situação dolorosa demais, mas ainda não é o momento para o retorno, porque se encontram num estado de muita prostração. É descrito várias coisas aqui, vários detalhes sobre o estado de alguns deles, mas vamos pegar aqui quando é perguntado a ele, ao diretor do manicômio, e quando reencarnarão? Como se apresentarão na sociedade em que viveram outrora?
no momento em que se atenue o estado de prostração, encaminhá-los a novos renascimentos, sem que na realidade deem por isso, o que equivale dizer que serão incapazes de algo solicitarem para existência nova, ainda porque para tanto lhes escasseariam méritos, de colaborarem nas providências para o importante certame em que hão de desempenhar o principal papel, atendeu o bondoso servo de Maria. Somente nós outros, portanto, os governadores do manicômio, assim os técnicos do departamento de reencarnação, trataremos os acontecimentos em torno deles, de acordo com a justiça das leis estatuídas pelo Criador e sob os ditames da amorosa caridade do Mestre Salvador, que a todos os desgraçados procura socorrer com o alívio da sua imarcessível ternura, e a quem todos os obreiros devem submissão, respeito e veneração. Então, nós estamos vendo aqui um ponto muito importante, que o diretor diz que eles não participariam, né, do planejamento, da preparação para a volta deles a um novo corpo de carne, como costuma acontecer em condições normais, em que o espírito se encontra lúcido, equilibrado, suficiente para poder refletir, para poder até pedir determinados gêneros de provas, por compreender que necessita daquele tipo de experiência para o seu crescimento, para o seu aprendizado. Aqui no caso, eles não tinham nem méritos para participarem e nem condições, né? Tal estado de prostração. E quem faria, então, essa parte por eles seriam esses interessados, os governadores, os técnicos, né, esses ligados a eles, né, que desempenham essa tarefa no manicômio. Que lúgubre falange emigrará então em retorno expiatório para as arenas da terra, com meus pobres pacientes. Não poderei ainda precisar minúcias, mas os conhecimentos por mim adquiridos em assuntos espirituais conferem-me o direito de prever aqui retardados mentais, loucos, epiléticos, possivelmente surdos, mudos de nascença e até cegos, todos deploravelmente ferreteados pela infâmia de que se rodearão no grau equivalente aos delitos praticados. Então, reencarnarão em condições muito deploráveis e é preciso que se prepare a família que os acolha. Então, tem toda uma preparação até que eles tenham condições do retorno. Aí o Camilo pergunta: não seria demasiadamente severo o castigo citado venerando o senhor diretor? Partindo do princípio de que toda a humanidade erra, cometendo crimes diariamente, perqueria inconformado enquanto à minha visão interior se desenrolavam panoramas análogos às sugestões apresentadas pelo eminente moralista e por mim outrora verificados diariamente nos cenários terrenos. Não acrediteis assim, meu amigo, retrucou gravemente. Refleti antes no que expus sobre as leis de causa e efeito, estatuídas pelo legislador supremo no intuito de advertir o homem, como os espíritos, dos erros que praticam em oposição à harmonia das demais leis. Então, já de uma forma mecânica, Camilo se preocupa com eles e pergunta se o castigo não seria muito severo. Ele não raciocinou, né? Não se permitiu raciocinar o que é de fato, e ele vinha em aprendizado, mas o que é de fato a lei de causa e efeito. Não é castigo, é consequência. E o diretor pede para que ele reflita sobre o que ele expôs. Assim somos nós temos aprendido tanto, nós temos tido tantas experiências, né, em todos
esses anos e, no entanto, será que refletimos? Será que conseguimos colocar essas leis divinas que nos regem, que tanto temos estudado e aprendido, na forma que entendemos as provas que nos alcançam, na forma como analisamos as situações que alcançam aos que convivemos, aos que de alguma forma estão próximos a nós? Bom, então, continuando. Vede o castigo imposto pelo próprio dissoluto que violou aquelas leis, colocando-se na situação de lhe sofrer o ricochete, pois as faculdades radiosas pelo sempiterno, concedidas às criaturas, jamais serão contaminadas de impurezas pelo mau uso que delas faça o seu possuidor, sem que o atinjam dolorosamente consequências inevitáveis. Esta é a lei, sendo bem a base suprema da vida, em que amarga situação se colocará o ente que o conspurcou, dando-se ao mal, desarticulando-se todos os dias do trajeto natural que ascende para a perfeição, arrastado por atos opostos aos que o Senhor estatuiu como carreiro normal na sublime jornada? Esqueceis então as lágrimas que estes infelizes fizeram derramar a seus irmãos, aos quais infligiram tormentos oriundos do egoísmo e demais expressões vis que deixavam extravasar do coração denegrido? Das difamações com que feriram suas vítimas, aprazendo-se em atirá-las ao descrédito das pessoas conceituadas? Das delações, das críticas ferinas, das ignomínias com que muitas vezes enxovalharam a pessoa respeitável do próximo, valendo-se das faculdades do raciocínio e da inteligência apenas para infelicitar a outrem, preparando outros sim para si mesmos os abismos em que se haviam de despenhar? Pensastes nas ingratidões e traições impostas aos simplórios corações femininos que enredaram em suas garras abomináveis forjadas em instintos sórdidos? Na inocência infantil e juvenil que muitos desses que aqui vedes conspurcaram monstruosamente? Nas cenas degradantes por eles criadas e praticadas comumente durante a existência terrena, levando à corrupção e à perversão aos circunstantes dos planos objetivos e invisível que as presenciassem, e infelicitando as correntes fluido-magnéticas que sobem da terra para o invisível, a nós outros sobrecarregando de preocupações, por obrigarem-nos a exaustivos serviços de saneamento e higienização, a fim de que nossas próprias colônias não fossem corrompidas. Ah, meus filhos, como vos admirais agora de que renasçam esses pobres tolhidos por incapacidades invencíveis, se da existência que lhes foi concedida a fim de tratarem de progredir, fizeram arma contra os ditames sagrados do próprio Criador de todas as coisas, a quem muito e muito ofenderam, ofendendo a si mesmos e ao próximo? Ao demais, não estarão eternamente precipitados nos pélagos cheios das iniquidades que cavaram. A dor educadora corrigirá as anomalias de que se cercaram, reconciliando-os com a lei. Ó Deus! Ó Deus é a misericórdia infinita, meus amigos, e deseja que as criaturas harmonizadas com a beleza eterna das suas leis. Então, deseja as criaturas harmonizadas com a beleza eterna das suas leis. E se sabemos que essas leis são incorruptíveis, cumpre-nos observá-las e respeitá-las,
a fim de não virmos a tragar o fel irremediável das consequências que por nossa própria vontade criamos com os desvios da rota natural e luminosa. Baixei a fronte, como sempre, em presença da lógica irretorquível de mais aquele discípulo do Mestre Nazareno. Que profundos ensinamentos, né? Eles ali, tocados pelo sentimento de piedade, achando que seria muito triste a encarnação deles, mas nós sabemos que aquilo que nos parece tão triste, tão doloroso, está sempre muito atenuado. Porque Deus, na sua infinita misericórdia, permite que resgatemos os nossos débitos e enfrentemos as nossas expiações, mas Ele não nos dá de uma vez tudo aquilo que precisaríamos para o nosso resgate. Ele permite que consigamos caminhar de forma a tirarmos o proveito da encarnação. E falávamos a semana passada sobre situações educativas do erro de pais, falamos até ali de um moço que estava caminhando para o corredor da morte e colocou ali para o sacerdote que estava com ele que a sua mãe deveria estar naquele caminho porque ela o havia incentivado de alguma forma porque não o educou como deveria, né? Não o alertando quando ele não tomando nenhuma atitude educativa quando ele se apossava de determinadas coisas. E nós podemos pensar, porque há muitas pessoas que se beneficiam de situações que lhes chegam e nem sempre lhes chegam ali no lar de uma forma saudável, recursos que são trazidos para os lares sem que a fonte seja saudável. E existe uma responsabilidade imensa quando somos coniventes e desfrutamos dessas facilidades, né? E o Vinícius, ele fala no livro O Mestre na Educação, eu peguei um trechinho, vamos ver. Verifica-se em geral por parte dos pais uma grande preocupação, até certo ponto muito louvável, sobre a educação dos filhos no que respeita à inteligência. Então aqui nós vamos ver que nós podemos pensar, eu tenho uma vida com ética, né? E aquele exemplo que vimos na semana anterior não me alcança, mas há outras situações. Vamos lá. Querem vê-los sobraçando um pergaminho aureolados por um título que os habilite ao exercício de uma profissão distinta, a qual não só lhes assegura independência econômica, o que importa sem dúvida, em justa aspiração, mas que proporcione, sobretudo, riqueza, fama e glória. O futuro da prole é visto desse prisma utilitário e vaidoso que encerra, segundo semelhante critério, o alfa e o ômega da vida. Há evidentemente uma ilusão nessa maneira de ver e proceder. Somos nós, os pais, vítimas do egoísmo, esse pecado original com que todos nascemos e do qual dificilmente nos vamos desvencilhando. Orgulhamo-nos com o diploma empunhado pelos herdeiros do nosso nome. Queremos vê-los alvo de aplausos e louvores, seja embora na órbita de um intelectualismo vazio e estéril. A nossa vaidade sente-se lisonjeada com isso, dando-nos a falsa impressão de havermos cumprido perfeitamente o nosso dever com relação àqueles que a providência divina nos confiou para que os orientássemos na sua caminhada pela estrada da vida. Não cogitamos senão perfunctoriamente daquilo que concerne as qualidades morais, a formação e consolidação do caráter, a direção em suma que levará nossos filhos a criarem personalidade própria. Não curamos de fazê-los homens de bem, independentes e honestos,
com aquele mesmo interesse e afã que empregamos na ilustração do seu intelecto. Então, nos preocupamos muito mais com a instrução do que com a educação, né? Então, vamos lá. Preocupamos-nos muito mais com o cérebro, diz Vinícius, do que com o coração. Fazemos tudo para enriquecê-los da sabedoria livresca, deixando-os às vezes pobres de sentimentos. Isto não quer dizer, apressamo-nos em declarar, que nós, os pais, menosprezemos a virtude, deixando de reconhecer o valor da educação moral. Absolutamente não. O que se dá é que geralmente se imagina que o ser bom, justo e verdadeiro, o ser probo, sincero e amorável, não requer aprendizagem. Supomos que tudo isso seja coisa tão natural e comezinha que não constitui matéria de ensino. Imagina-se que essa parte da educação, incontestavelmente a mais excelente, há de efetuar-se por si mesma, à revelia de cuidados, dispensando o aparelhamento requerido para outras modalidades de educação. Tal é o grande erro generalizado que é preciso corrigir. Então, ouçamos com muita atenção esse grande alerta que ele nos dá, né? Do desprezo que nós damos para a parte da verdadeira educação no processo educativo que achamos que estamos conduzindo de uma forma adequada. E ele diz que isso é uma coisa que está dentro de nós, e porque nós não compreendemos que essa educação exige um processo durante esse crescimento do filho. É um processo, a educação, retomando Kardec, a educação é o conjunto de hábitos adquiridos, é o conjunto dos bons hábitos, dos hábitos saudáveis adquiridos, né? Então, com muita gratidão no coração por tantos ensinamentos que essa riqueza, que essa doutrina abençoada nos traz. Que possamos encerrar esse nosso encontro, agradecidos a Deus, agradecidos a Jesus, que todos nós possamos perceber a arte de viver, a sutileza da arte de educar, de aproveitar a encarnação, não nos descuidando daquilo que nos cabe no processo educativo. Eduquemo-nos para educar. Graças te damos, Pai. Tenhamos uma